Amitie, e se o espelho que você usa estivesse distorcido? E se esse espelho só devolvesse uma imagem insatisfatória que você não consegue melhorar? E se o problema não for exatamente o que você vê, mas a forma como você aprendeu a se olhar? No toque de hoje, nós vamos falar sobre algo muito sério, algo silencioso e que afeta mais gente do que nós imaginamos: a dismorfia corporal, quando o olhar se torna uma armadilha. Eu sou o Dr. César Isaac e você está no Amitie Talks, o podcast da Clínica Amitie. Pode começar como um incômodo, um detalhe aqui, outro ali, algo que parece fora do lugar, mas que ninguém mais nota, só você. E aos poucos, esse detalhe vai virando obsessão. Nada é suficiente, nenhum procedimento basta, nenhuma mudança satisfaz. Por quê? Porque o problema não é estético, é emocional, é psicológico. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o transtorno dismórfico corporal, ou TDC, nome científico da dismorfia corporal, pode afetar entre 1,7% e 2,4% da população mundial. Entre estudantes do ensino médio e ou terceiro grau, essas taxas variam entre 2,5% e 28%. Mas esse número provavelmente é subestimado, porque muitos casos não chegam nem ao diagnóstico. O TDC parece ser mais frequente em mulheres, apesar de alguns estudos científicos não perceberem essa diferença de gênero. Esses quadros geralmente se iniciam na adolescência, quando a pessoa começa a passar boa parte do dia pensando nos próprios defeitos, se olhando no espelho o tempo todo ou se comparando com os outros. Isso vira um tormento. Esses adolescentes sofrem por dentro, apesar de tudo parecer certo por fora. E mesmo que se realizem 1000 procedimentos, a insatisfação continua. O problema não vai embora com retoques. O problema está no jeito como a pessoa se enxerga. Isso acontece porque o cérebro de quem vive essa condição não registra adequadamente o resultado obtido. A distorção é real, porém ela está no olhar e não no contorno. Um estudo científico publicado pelo JAMA, Journal of the American Medical Association, em 2015, mostra que cerca de 13% dos pacientes que buscam procedimentos estéticos, especialmente em áreas como harmonização facial, rinomodelação e tratamentos contínuos de pele, podem apresentar sintomas de dismorfia corporal. Muitas vezes, a dismorfia corporal se esconde no controle excessivo sobre o corpo, disfarçado de disciplina. Transtornos alimentares como anorexia, bulimia e transtorno de compulsão alimentar têm a mesma raiz da dismorfia, a insatisfação crônica com a autoimagem. Essa relação problemática com a alimentação pode trazer diversas complicações para a saúde, caso não seja identificada e tratada. Enquanto na anorexia a pessoa não come com medo de engordar, apesar de, na maioria das vezes, ela já estar abaixo do peso ideal para a idade e para a altura. Na bulimia, a pessoa come tudo o que deseja, mas depois provoca vômito por culpa ou remorso e com medo de engordar. Nesse contexto, o corpo deixa de ser abrigo e vira campo de batalha. Cada caloria vira culpa, cada dobra vira ameaça. E o espelho, mais uma vez, deixa de refletir e passa a distorcer. Por isso, o cuidado precisa ir além da estética ou da nutrição. É necessário escutar a dor por trás do controle e oferecer não só uma nova dieta ou mais um procedimento, mas um caminho de reconexão com o corpo, com a alma e com um olhar que finalmente acolha. Até porque cuidado emocional não se injeta, se constrói, se conversa, se cultiva. E para agravar uma situação que já não é simples, a gente vive numa sociedade obcecada pela imagem, pela juventude, pela simetria, pelo filtro perfeito. Nesse cenário, a comparação virou rotina.
A perfeição virou regra e o cuidado virou correção. Hoje, o corpo magro, atlético, musculoso e definido passa a mensagem de que o corpo conduz ao poder e, consequentemente, ao prazer. Essa ideia de poder e prazer é vendida pela mídia como um ideal para consumir a maior diversidade de produtos, ou até para delimitar espaços de convívio onde uns corpos são aceitos e outros não. Ou ainda para medir obediência, porque, mesmo com a onda de empoderamento e autoaceitação dos últimos anos impulsionadas pelas redes sociais, os tais corpos poderosos exigem muita disciplina para se ter e manter. E é claro que, como consequência dessa pressão ou opressão imposta pela sociedade, surge o patrulhamento estético. Afinal, não basta criar regras, é fundamental que elas sejam cumpridas. Na grande maioria das vezes, esse patrulhamento vem das próprias mulheres, que acabam alimentando o sistema que as oprime quando fazem comentários cruéis sobre o corpo ou a aparência de outras mulheres. Isso é mais um sintoma da dor a que elas são submetidas, porque, ao apontar o defeito no corpo alheio, o que elas buscam é desviar o olhar sobre os seus próprios corpos, como se inconscientemente elas dissessem: eu quero causar no outro a dor que me machuca. Mas continuando a nossa reflexão, num mundo em que tudo é liberdade de expressão, se alguém te encontra no meio da rua e diz: nossa, como teu rosto é feio, ou que corpo horroroso você tem, você realmente vai achar que essa pessoa está exercendo legitimamente um direito dela? Afinal, quando aquela pessoa decidiu sair de casa, deliberadamente ela resolveu se expor. Daí tem que aguentar tudo, né? E eu só fiz um comentário, ou eu não tenho direito de dar a minha opinião. O que a maioria das pessoas faz questão de esquecer é que as nossas ações têm consequências. E é fundamental, antes de agir, a gente se perguntar: o que eu quero com isso? Que consequências as minhas atitudes vão ter? Isso se chama empatia. E não é só. Apesar dos padrões de beleza serem sempre definidos pela sociedade, a gente precisa ter consciência de que existem vários tipos de beleza e que cada pessoa é única. Por isso, não é normal todos quererem parecer iguais. Até porque padrões de beleza mudam, né? E por isso, você vai querer mudar também? A gente não pode se esquecer de que são as diferenças que nos fazem pessoas especiais, únicas. O ideal é realçar a elegância singular que existe em cada um de nós. Você veste 36, 46? A etiqueta importa? Não deveria. Seu manequim é só um número e isso não te representa. Mas o estilo de vida que você leva, esse sim fala muito sobre você. Uma boa alimentação, atividade física regular, sono de boa qualidade, controle de estresse, evitar fumo, evitar álcool, além de ter amigos e divertir-se muito, é o que vai te fazer feliz. É isso que vai refletir positivamente na sua saúde, na sua longevidade e na sua aparência. Às vezes, a gente vê nas redes sociais mulheres e homens que trabalham com a imagem e que dependem disso para viver, exibindo de maneira não natural o padrão de beleza que a sociedade cobra, talvez até à custa de aplicativos e filtros. Só que isso não reflete suas vidas reais. Na vida real, no dia a dia, ninguém anda maquiado o tempo todo, com cabelo escovado, com roupas e sapatos caros. Além do que, o nosso corpo está sob mudanças contínuas provocadas pelos nossos hormônios e pelo metabolismo. É fundamental a gente se aceitar como a gente é. Os julgamentos sempre vão existir. Porém, quem vai determinar se isso pode ou não nos afetar somos nós mesmos. A gente precisa ressignificar essa validação que a sociedade faz sobre nós e criar uma nova narrativa para os nossos corpos. O normal é não ter padrão,
sobretudo pela diversidade de corpos que a gente vê hoje em dia, cada qual belo à sua maneira. Por isso, o movimento Body Positive é tão importante. Ele vai na contramão desse movimento destrutivo porque mostra e realça o corpo real como algo positivo. Apesar de ser um movimento que ganhou muita força nos últimos tempos, especialmente nas redes sociais, ele não surgiu agora. O Body Positive teve início lá em 1967, com o lema Meu Corpo, Minhas Regras, que, diga-se de passagem, é utilizado até hoje. Seu objetivo inicial era lutar contra a discriminação de corpos denominados fora do padrão. Ao longo dos anos, os adeptos do movimento passaram a lutar também contra discriminação de outras características que não são tidas como belas, por não representarem o tal padrão que a sociedade impõe. Dessa maneira, o Body Positive conseguiu dar visibilidade às diferenças e trazer mais leveza ao lidar com os desafios de quebrar esses tabus. Todo corpo pode ser bonito e esculpido. Nesse sentido, a medicina, em especial a cirurgia plástica, oferece uma grande variedade de tratamentos. E tudo bem recorrer a eles, não é pecado. Novas técnicas e equipamentos conseguem hoje em dia oferecer tratamentos quase que personalizados para cada queixa ou cada situação. Porém, um fator importante é não ir atrás desses procedimentos porque eles estão na moda ou porque tem muita gente fazendo. É fundamental buscar e utilizar a beleza como aliada e não se deixar escravizar por ela. E aqui entra um ponto essencial. Não é papel da estética alimentar uma dor que ela não consegue resolver. É por isso que aqui na Clínica Métier o cuidado é mais do que técnico, é também escuta. Antes de propor qualquer intervenção, a gente pergunta: qual é a sua expectativa? O que você espera ver no espelho? Porque tem olhares que pedem procedimentos, mas tem outros que pedem pausa. Pausa para escutar a história por trás da pressa, para entender se o que está fora é reflexo do que está dentro. Existe uma diferença entre se cuidar e se corrigir o tempo inteiro, entre se gostar e nunca se aceitar. E quando essa linha se rompe, a estética deixa de ser liberdade e se torna prisão. A psicóloga americana Catherine Phillips, uma das maiores referências nos estudos de dismorfia corporal, chama a atenção para um ponto muito delicado. Aspas para ela. Essas pessoas não estão buscando beleza, estão tentando aliviar uma dor interna, só que essa dor é insaciável porque ela não está na pele, ela está na alma. E pior, quanto mais procedimentos a pessoa faz, mais ela se distancia da própria identidade e mais perde a capacidade de se reconhecer. Por isso, estética com alma é, antes de tudo, cuidar do outro. Porque o cuidado verdadeiro não cobra perfeição. Ele abraça a identidade, valoriza a diversidade e resgata a autoestima. Corpos perfeitos não existem, mas corpos felizes, sim. E você pode ter um desses se souber se respeitar. Na próxima semana, a gente vai falar sobre a beleza da imperfeição, sobre as assimetrias que fazem parte de nós e sobre a possibilidade de se sentir bonito mesmo sem caber em todos os padrões. Mas por hoje, que tal fazer as pazes com o espelho? Não com o que ele mostra, mas com quem você é, mesmo quando não está tentando se consertar. Um beijo para cada um. Esse foi o Métier Talks, o podcast da Clínica Métier. Um espaço de cuidado, escuta e reconexão. Visite nosso site ou venha nos conhecer. Você pode ouvir nosso podcast no Spotify, no YouTube ou no seu tocador de podcasts preferido. Vale a pena seguir o Métier Talks no Spotify, assinar no Apple Podcast, se inscrever no YouTube ou no Castbox. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. O nosso podcast tem produção geral e edição de Mila Bessa, direção de Fernando Dourado. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais. E não deixem de avaliar o nosso podcast nas plataformas de áudio.
Engaja com a gente. Você pode nos dar um joinha no YouTube ou estrelinhas no Spotify. Isso é muito importante. Eu sou o Dr. César Isaac e fico aqui até o nosso próximo encontro.